noite, galera. Meu nome é Professor Gastão. E eu sou o professor Diego. E bem-vindo à nossa live de Química do CFQ. Vai, professor. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estão online com a gente aí. E mandem o link da live para os seus colegas. A nossa live já vai começar. A gente vai fazer um revisaço de Química geral para vocês aí. E vai ser fundamental para vocês aí nessa prova do Enem que vocês vão fazer esse ano. Beleza? Bruno? Galera, é o seguinte. De onde vocês estão assistindo essa live? Qual é o momento, a expectativa que vocês estão em relação a essa prova? Principalmente na nossa área, na área de Química. Vocês estão bem tranquilos ou vocês já desistiram da vida? Não esquece que aqui a gente vai determinar algumas estratégias, a gente vai ajudar em algumas dicas que são essenciais, né, professor? Falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode trazer de informação, não só hoje, porque a gente vai ter o quê? Outras lives, né, professor? Isso aí. As próximas lives vão ser de Química Inorgânica, vai ter Química Orgânica, vai ter Físico-Química. Então, hoje é só a primeira de uma série de lives que vai ajudar você a passar esse desafio que é o Enem 2022, tá? E que você possa, no ano que vem, estar no ensino superior aí para comemorar com os nossos colegas da Química também, viu? Outra perguntinha. Respondam aí. De onde vocês são? Respondam também qual o curso que vocês pretendem fazer em caso de aprovação, beleza? E se quiser também, manda um abraço para os colegas, manda um oi para a família aí também na nossa live, no nosso chat, tá? E não esquece de compartilhar o link, daqui a pouquinho vai começar a nossa live. E uma coisa muito importante, se você passar em Química, pode vir aqui para Brasília, que o Diego vai te acomodar em casa. Ele vai disponibilizar... Fake news, galera. Isso aí é fake news, tá? Fake news? Ah, é fake news. Beleza? A gente até preparou uma dancinha aqui para vocês, né? Vai, Bruno, como é que você se apresenta aí? Se apresenta, eu me apresento? É. Meu nome é Professor Gastão. E eu sou o Professor Diego. Bora começar a nossa live, pessoal? Falta quantos minutos, pessoal? Então, falta quanto tempo? Eu acho que falta um minutinho, né? Confirma aí, produção. Falta um minuto, bora aí compartilhar o link, pessoal. Que ninguém pode perder um segundo dessa live aí, tá? Essa live vai ser muito importante. A gente vai entrar em questão de histórica, vai explicar um pouco da Química, como a Química surgiu, e a gente vai entrar na parte de modelos atômicos, vai realizar questões do Enem de anos anteriores, também vai resolver essas questões ao vivo para vocês aí, tá? Tanto aqui no quadro quanto nos slides, e é importante que vocês acompanhem desde o começo aí a nossa noite aí, que vai começar por agora. Mas uma coisa muito importante, tem que lembrar que aqui são detalhes que vocês vão ajustar no estudo de vocês. Aqui a gente não vai conseguir apresentar uma aula, uma extensão muito... tipo, muitas aulas seguidas, ou vamos pegar várias horas seguidas. Não, aqui é uma horinha onde a gente vai discutir um pouquinho principal, né, professor? Que Química geral é uma parte fácil e médio considerado no nível do Enem. Então, são questões que você vai precisar acertar. Porque tem que lembrar o seguinte, o que você precisa fazer para o Enem? Principalmente, o que você precisa fazer em Química para se sair bem? Esse aqui é o essencial da nossa live de hoje, tá? E é assim que a gente vai começar contando, né, questões de estratégias que vocês precisam adotar para fazer uma boa prova. Quais são os tipos de questões que vocês têm que focar? Como você tem que ir para a prova? Qual vai ser a sua preparação para o começo da prova? Né? E o professor Gastão ele vai falar um pouco agora sobre como os alunos... Bruno. Gastão ou Bruno? Bruno, como os alunos podem se preparar melhor para a prova? Como eles... precisam estar na noite anterior, na véspera da prova, se eles pegam um assunto novo, se eles pegam conteúdo novo, se eles pegam uma revisão, se eles vão se sentar na cama e chorar, ou se eles vão se sentar na cama e dormir. Como você acha que ele precisa estar na prova? Sentar, chorar, ir no chuveiro, chorar um pouquinho, normal. Qualquer vestibulando, você tem que pensar o seguinte, como foi sua preparação ao longo do ano? Você não pode pensar que na última semana você vai chegar a estudar e falar assim, vou passar em medicina, vou passar em qualquer outro lugar. Não, não faça isso. Você tem que pensar em como você vai bolar uma estratégia e essa estratégia vai ser eficaz para você não se estressar, porque eu trabalho em cursinho. Eu sei o quanto o nível de estresse lá é muito alto. Por quê? Porque às vezes o aluno acha que tem que estudar 16 horas, 20 horas seguidas e como é que acontece? Primeiro, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas estratégias. Quando a gente fala de química, primeiro, você tem que entender que é uma interpretação dos fenômenos da natureza. Beleza, parecendo com a física, só que a gente está trabalhando com o quê? Objetos de estudo diferentes.
Então, quando a gente entra na química geral, a gente tem que analisar o seguinte: o que você vai precisar saber? Quando a gente começa a falar um pouco mais de ciência, a gente pode trazer até as questões que foram colocadas em 2018 e 2019. Professor, se eu poderia começar falando, trazer um pouquinho aqui as questões, só para a gente começar a contextualizar. Então, vamos aqui para o nosso slide. Tá vendo? Aqui é tudo completo. Aqui no Enem 2016, na verdade eu errei o ano, ó, tá vendo? Primeiro em relação àquilo que chamamos de água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete, se dispersa, mas torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E inversamente, o fogo, quando se contrai, se extingue. Regressa à forma do ar. O ar novamente concentrado e contraído torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente e de água torna-se novamente terras e pedras. E desse modo, como nos parece, dão geração a outros na forma cíclica. Beleza. Só que quando você começa a analisar esse tipo de situação, você se perde. Pensa, espera aí, como é que a gente pode trazer essa questão em química? Porque química, quando a gente pensa nos tempos primórdios, os tempos onde os estudiosos começaram a desenvolver técnicas para tentar entender os fenômenos da natureza, eu tenho que compreender que naquela época a gente não tinha informação. Se a gente não tinha informação, a gente tinha que desenvolver novas informações. Essas informações tinham que ser o quê? Ajustadas a cada época. Porque sabemos que sem desenvolvimento tecnológico, a gente tem o quê? Uma tecnologia um pouco mais arcaica. E vamos pensar, na época de Platão, esse texto foi desenvolvido por Platão. A gente vai falar que existiam tecnologias, instrumentação científica para poder trabalhar com algo microscópico? Não, seria algo mais macroscópico. Por isso que os filósofos foram os primeiros a trazer a ideia de trabalhar com os fenômenos da natureza, a interpretação dos fenômenos da natureza. E quando eu começo a falar sobre os fenômenos da natureza, eu tenho que entender o seguinte: algo palpável, algo visível. Eu posso considerar que a água, ela pode estar no estado líquido, ela pode se comprimir formando algo sólido, ela pode ser esquentado e formar um gás. Mas o que o texto ele quer trazer para você? Primeiro, a ideia de Platão e falar um pouco mais sobre a fase do plasma, porque acaba que nesse texto em si, ele não vai trazer muita informação. Por isso que nas questões de química, você sempre vai se atentar ao quê? A questão primeiro, para depois ver se precisa realmente trazer o texto. Agora vamos aqui. Como é que a gente pode trazer a informação para resolver essa questão de uma maneira bem fácil? Pensa, se eu estou falando de substâncias, materiais, vamos considerar materiais. Naquela época, a ideia de substâncias, materiais, átomos era um pouco não observável, muito abstrato. Eu posso falar que toda vez que eu considerar um material no estado menos energético, com menos energia, quando ele é resfriado, quando ele vai sendo resfriado ao longo do tempo, ele vai o quê? Ele pode se compactar. Ele pode fazer um maior grau de compactação. Eu posso ter uma maior densidade, porque eu aumento o grau de compactação, diminuo o volume. Beleza. Agora vamos pensar em esquentar esse material. Eu estou esquentando esse material, eu estou fornecendo energia, ele fica mais energético, ele vai diminuindo a compactação desse material. Quando eu falo sobre líquido, gás e sólido, pensa aqui, ó. O plasma, ele seria o que exatamente? Eu posso falar, associar com os níveis primórdios, as partículas elementares de antigamente, que era fogo, terra, água e ar. Fogo, ele não é associado com algo que é entre líquido, gás, algo meio não palpável. Então, eu posso falar que o plasma vai ser associado naquela época a fogo. Então, eu posso dizer que o fogo ele vai ter um grau de compactação menor. Logo, eu posso associar a minha alternativa.
Aí você fala assim, professor, então, eu posso dizer que naquela época, na época de Platão, eu só fiz uma ideia macroscópica? Sim, a ideia macroscópica naquela época era essencial para o desenvolvimento das primeiras técnicas de desenvolvimento da tecnologia. Desenvolvimento, na verdade, científico, né, professor? Isso, Bruno. O professor Bruno, ele explicou muito bem a questão dos elementos daquela época, né, a questão filosófica. O que acontece? Com o desenvolvimento da ciência, os filósofos eles foram de fundamental importância para o desenvolvimento do próprio pensamento científico, né? Então, naquela época do Platão, na época dos antigos filósofos, eles se utilizavam de observações no macro, né? Observações que eles conseguiam observar ao olho nu, e tentavam e pensavam em interpretações de como ele consegue explicar aquilo. Por que aquele fenômeno da natureza começa, né? Por que aquele fenômeno da natureza acontece? E é dessa forma que se desenvolve o pensamento científico, a metodologia científica de pesquisa. Você observa um fenômeno natural, né? Aquele fenômeno você é um observável no macro, você consegue observar ele a olho nu. Você tenta imaginar ele em casos menores e vai diminuindo os casos para poder explicar ele de uma forma mais no micro, que seria fora do olho nu, né? Você precisaria de instrumentos para observar aquele fenômeno acontecendo, e depois você consegue descrever aquele fenômeno de forma matemática. Então você elabora equações, você elabora cálculos para poder verificar aqueles fenômenos que acontecem no macro e perceber, predizer quando aqueles fenômenos podem acontecer. Então, na época dos filósofos, né, do grande impacto da filosofia na ciência, eles começaram dizendo sobre esses 4 elementos que o Bruno falou, que é a água, o ar, a terra e o fogo. E é justamente sobre isso que trata essa questão. Então, numa prova de química, né, você não só vai se ater àquele conhecimento que é o conhecimento de ponta, o último conhecimento, o livro que acabou de sair, desculpa pessoal, o microfone, o livro que acabou de sair na universidade. Não, você não vai pensar só nisso. Você vai tentar pensar um pouco na história, os fatos históricos. Então, uma das estratégias para você conseguir fazer uma boa prova é pensar, igual os filósofos pensavam, por que esse fenômeno está acontecendo? Por que a água flutua? Se o professor Bruno disse que quando você resfria os materiais, eles tendem a se compactar mais. Então, se ele está se compactando mais, pensamento de aluno, eu posso interpretar que ele está ficando mais denso. Se ele está ficando mais denso, em teoria, o gelo devia afundar na água. Então, por que ele boia? E aí você vai começando a fazer esse tipo de pergunta e tentando buscar os fatos históricos que justifiquem aquela pergunta. E aí você vai perceber que, de fato, quando você aquece materiais, eles vão ficar no estado de menor compactação, e quando você resfria materiais, eles tendem a ficar no estado de menor compactação. Mas o gelo flutua, porque quando ele chega a uma determinada temperatura, ele começa a formar um negócio chamado retículo cristalino. E aquele retículo cristalino, ele vai causar uma expansão, né, um maior distanciamento entre as partículas de água, e vai diminuir uma densidade que estava aumentando. E é por isso que o gelo vai boiar, e pelo fato do gelo boiar, que a gente consegue estar vivo hoje, que a gente tem acesso a água doce, né? Então, geleiras, você pode perceber que as geleiras, elas são uma grande fonte de água, tem grande quantidade de água doce ali na superfície do mar congelada. Então, quando Platão, a gente citou Platão aqui por quê? Porque você tem que interpretar, você tem que buscar os fatos históricos que contribuíram, né? A ciência, ela vai evoluindo de forma gradativa e contínua. Então, ela não vai dar saltos, né? Você vai desenvolvendo aquelas ideias. Então, professor, como é que eu estudo teorias atômicas, né? Os modelos atômicos? Por que eu tenho que estudar Dalton? Por que eu tenho que estudar Thomson, Rutherford, Bohr? Porque quando você pega aqueles fatos históricos, você consegue perceber, quando você pega a história por trás das teorias, você consegue entender qual foi o trajeto que eles tiveram, e automaticamente você vai chegar num resultado muito parecido. Porque, de fato, você já sabe a resposta final. Você só tem que desenvolver o pensamento. Então, nessa questão aqui, é uma questão da prova de química,
apesar de ser uma questão totalmente de interpretação, né, é uma questão da química e que se você ler o texto e você interpretar o comando da questão, você vai conseguir acertar essa questão, beleza? O comando, ou seja, a dica de prova que o professor Bruno deu, leia o comando, entenda aquilo que a questão está falando e depois você passa para o texto, para quando você chegar em pontos estratégicos do texto e falar, nossa, o comando da questão pediu isso. Então você já vai conseguir localizar mais facilmente a resposta da sua questão. E aí, né, professor Bruno, qual seria a resposta dessa questão aqui? O senhor consegue ajudar a gente nisso? Então, uma coisa aqui, gente, que o professor estava falando, era o seguinte. Quando a gente lê o texto, a gente tem que entender o que pensava-se naquela época. Qual o período histórico? Você tem que lembrar que você vai associar a questão ao período histórico. Não considera algo a mais, porque é aí que as pessoas se perdem nas questões do Enem. Porque a maioria das alternativas vão estar o quê? Corretas. Então, você vai se perder em resolver de maneira correta a sua questão, que é considerado fácil para médio, por conta da interpretação mais filosófica. Mas vamos aqui às alternativas. Primeiramente a pergunta, depois as alternativas. Acentuando-se a fase do plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Troca de átomos? Não, a gente está falando. Parece que é algo voltado para uma transformação química, uma reação química. Não, não acontece isso. Então, vamos para B. Transmutação nuclear dos elementos químicos do material. Se eu falo da transmutação nuclear dos elementos químicos, quer dizer que eu estou falando de uma reação nuclear. Então, aqui a gente não está trabalhando com reação nuclear. C. Redistribuição de prótons de diferentes átomos do material. Redistribuição de prótons, eu também estou falando aqui de uma reação nuclear. Não é algo que a gente está trabalhando. Mudança da estrutura espacial formada por diferentes constituintes do material. Eu estou trabalhando aqui com o seguinte. Eu estou falando do rearranjo. Lembra que quando eu tenho fase sólida, líquida e gasosa, a fase sólida ela vai ser mais compacta. Logo, a líquida ela vai ser mais maleável, menos compacta. Agora, quando eu trago a ideia do gás, ela vai ser mais expansiva. Eu posso dizer que ela vai expandir em todo o sistema. Eu vou mudar a estrutura espacial? Vou. O plasma, ele traz essa ideia? Sim. A questão traz essa ideia? Sim. Resolvemos nossa questão, nossa primeira questão de hoje. Beleza? E é o seguinte, quando a gente começa a falar dessas questões, professor, pode passar a questão aí? A gente trouxe aqui a ideia dos estados físicos da água e das suas transformações. Pensa que eu tenho o sólido, eu tenho o líquido, tenho o gasoso. Professor, mas por que a gente não traz a ideia do plasma, entre outras coisas? Pensa que a gente está falando sobre algo que é encontrado na natureza com facilidade. O plasma, eu preciso de alta pressão, alta temperatura. Então, algo que a gente não trabalha no ensino médio. No ensino superior, se vocês buscarem, né, professor, trabalhar um pouquinho na química, é a gente fazendo um cálculo e entrando um pouco mais sobre as formas dos materiais. Beleza. Uma coisa muito importante, transformações físicas da matéria vão ser importantes para a sua prova? Saber deles é essencial. E o mais importante, quando a gente começa a falar sobre separação de misturas, é aí que vai ser a chave. Porque separação de misturas seria separação de misturas de materiais. A gente pode falar que a gente pode trazer a ideia de se é sólido, se é líquido, se é gasoso, as propriedades. Professor, como é que a metodologia científica traz a ideia de propriedades? A gente pode dizer que a gente pode fazer uma análise macro, micro, ou a gente tem que trabalhar simplesmente com cálculos? Porque todo mundo acha que química são fórmulas. Ah, professor, e como é que faz a fórmula de alguma bomba? Você já deve ter ouvido isso, muitas vezes. Uhum. Professor, vamos fazer uma bomba? Mas o que é isso? Quando a gente começa a falar sobre essas transformações, ou as características dos materiais, é essencial você ter uma noção que, se a gente fala de características ou propriedades dos materiais, ou substâncias que são puras, elas vão ser importantes tanto para a físico-química, tanto para a orgânica, tanto para a inorgânica. Porque a prova do Enem cobra isso. Não é, professor? É isso aí, pessoal. Então, é fundamental que você tenha isso em mente para conseguir entender
bem como fazer a prova, né? E como se desenvolver bem, não apenas ter uma boa nota, né? Mas ter um bom resultado na prova final. Mas antes da gente continuar a nossa live, eu queria dizer para vocês que nós vamos disponibilizar as questões nas nossas redes sociais depois, tá? E para quem está assistindo a nossa live, depois ela vai ficar gravada também nas redes, né, do YouTube e outras redes do Conselho Federal de Química. A gente está presente em diversas redes sociais, segue a gente em todas as redes e esse material vai ficar disponibilizado lá também, as questões, essas aulas e as aulas dos demais professores também, tá? Falando de estados da matéria, não dá para ignorar, aqui, estados da matéria, não dá para ignorar a questão de matéria de prova, né? Pessoal, a gente deu uma introdução aqui para vocês sobre a questão de matéria específica da prova, né? Estudamos um pouco a parte da filosofia, a questão histórica, falamos para você a importância da história para o seu desenvolvimento na química, mas um dos métodos de estudo que vocês podem ter também é ensinar os seus colegas a disciplina que vocês estudaram. Estudei hoje, né, professor Bruno? Estudei hoje, amanhã eu vou lá, Bruno, olha só o que eu estudei, você sabia que a água, ela flutua por causa disso que a gente viu aqui agora há pouco? Você sabia da questão das transformações da matéria? Isso é importante para você conseguir fixar esse conteúdo e não ter brancos durante a prova. Professor, eu tive um branco durante a prova. Vou ficar desesperado. O que eu faço? Vou entregar a prova e vou embora? Não. Você vai, verifique quais são outras questões, leia outras questões, olha o que as questões estão pedindo e você vai se acalmando. Professor, eu continuo muito nervoso, eu não sei o que eu faço. Eu não estou conseguindo, estou tendo coceira de tanto nervosismo. Levanta um pouco, sai da sala, fica uns 5, 10 minutinhos do lado de fora, toma uma água, vai no banheiro, relaxa. Professor, entendeu? sabe o que eu falo? Vai ao banheiro, joga uma água na cara e depois você faz o quê? Grita. Aí não passa pode, tudo. não pode gritar no ambiente próprio, né? Aí o colega vai ser expulso, né? Mas assim, grita pra dentro, tipo, grita pra dentro assim, grita em silêncio que vai ser top, beleza? Então, relaxa, a prova, o professor não conseguir nota, o que eu vou fazer? Existem outras provas de admissão, existem outras edições do Enem, não se desespere, tá? Então, se for para sentar, para fazer a prova, senta com tranquilidade, senta com calma, leia as questões, não cometa equívocos bobos, não erre questões fáceis. Então, às vezes uma questão, a gente viu aqui agora há pouco, volta um slide, por favor, Bruno. A gente viu aqui agora há pouco que uma simples leitura mais atenta da questão, a gente colocou de propósito, tá? Uma simples leitura atenta, você já consegue matar a questão de cara. Ou então por eliminação, como foi o jeito que o professor Bruno fez, beleza? Só que leia a questão, leia com cuidado, que às vezes uma questão grande, e não tenha medo de questões grandes, tá? Às vezes uma questão grande, ela vai te distrair, é uma questão fácil. E às vezes uma questão pequena, uma questão super difícil, que você vai perder muitos minutos naquela questão. Então é fundamental que você leia as questões, sabe o que ela está falando, consiga se planejar seu tempo durante a prova, o que inclui também o tempo que você vai no banheiro, porque ninguém consegue fazer prova apertada, né? Então, beba água, vai no banheiro, faz um xixi, fica tranquilo que vai dar tudo certo, maneja seu tempo, tá? E eles responderam de onde eles são, pessoal? Alguém responde aí, pessoal, fala de onde vocês são, manda um abraço pro pessoal, tá? Convida seus colegas aí. Galera, vamos interagir com o Diego. Bora interagir, Diego eu gosto de atenção. Eu gosto de atenção. Fica atenção. Por favor, dá atenção pro menino. Fala aí, comente no chat, a gente tá de olho, viu? Senão a gente vai entrar em greve aqui e vai ficar calado até alguém mandar um oi, tá? Beleza? Oi? Ah, o pessoal de Brasília tá online aí. Alguém de cursinho? Minas também? Algum cursinho voluntário? Pessoal, uma coisa importantíssima que eu tenho que falar para vocês aqui. Todos os professores que vão dar as lives aqui estão envolvidos com projetos solidários, tá? Todos os professores, eu sou professor do Gaut, o Bruno faz parte de projetos
voluntários também, que é o Laços da Alegria, né? E todos os novos professores também são professores de cursinhos voluntários, tá? Então vamos prestigiar nossos professores, vamos interagir com eles. Alunos de baixa renda daqui da região, procuram os cursinhos. Eu posso dar o nome do cursinho, produção? Acho que pode, né? Acho que pode. Eu sou do cursinho Gaut. Eu acho que até falei do Bruno, né? O Laço da Alegria dele não é cursinho não, mas é um projeto voluntário também para quem quiser participar. Tem o Utopia, tem o Jovem de Expressão, tem vários cursinhos aí, o Vestibular Cidadão. Então vamos participar aí, vamos procurar os cursinhos, vamos dar um like lá nas redes deles também, beleza? São Paulo, Tocantins, sejam muito bem-vindos, pessoal. Galera, é muito bom que a gente vê que a gente está com amplitude tão grande assim no Brasil. Então, obrigado. Não esqueça de acompanhar as próximas lives, beleza? E bora continuar no nosso conteúdo, que o tempo tá arrochado hoje. Alguém tem alguma dúvida? Mandaram alguma dúvida no nosso chat aí, produção? Eu tô chamando de produção, sempre quis fazer isso. Produção, não sei o que. Eu quero saber se eu vou ter camarim hoje aqui. Até agora eu não vi o camarim, não. Vai ter lanchinho, vai ter lanchinho. Eu fiz algumas exigências. Eu sou nojento, né? Bora passar para as próximas questões. Professor, me ajuda nessa questão aqui. Essa aqui é uma questão do Enem de 2015, tá? Pessoal, não é porque uma questão é 2014, não é porque uma questão é 2015, não é porque uma questão é de 2002 que vai ser uma questão ruim. Ela pode estar desatualizada, mas ela não vai estar ruim. Toda questão é uma questão válida. Por quê? Porque a ciência, ela muda. A ciência, ela se evolui, só que é lento, porque tudo tem que ser muito bem fundamentado e comprovado. Tá? Então, professor, eu peguei uma questão de 2015. Uma questão super atual. Está super válida. Professor, eu peguei uma questão de 2000. Verifica primeiro se ela faz a questão. Mesmo que você erre a questão, você vai entender depois quais foram os desdobramentos daquela questão, onde foi que ela se atualizou. Então não tenha medo de pegar questões mais antigas, beleza? Uma coisa muito importante. Você está fazendo prova anterior, você está pegando todas as provas que o Enem já disponibilizou para testar, porque o importante é testar, que nem o professor falou. Tem questão desatualizada? Não tem questão desatualizada, não. Tem questão que ele vai te trazer o quê? O que a banca quer. A forma que a questão está sendo colocada é como vai ser cobrado nas próximas provas. Se você não sabe lidar com a prova do Enem, como é que você vai querer fazer a prova do Enem? Saiba que o Enem é praticamente um livro que você vai ter que fazer durante 4 a 5 horas. Você ainda tem que fazer, entre outras coisas, física, biologia, a parte de matemática, que é um pouquinho extensa, né? Então, na de química, todo mundo reclama. Porque a questão estava difícil. Só que nos anos anteriores, tinham questões que eram parecidas. Parecidas, não iguais. Todo mundo fala assim, porque não foi igual a do ano passado. Gente, vamos desenvolvendo. Desenvolvendo é a parte mais importante. Você está fazendo um crescimento. E era isso que eu queria trazer para vocês. Bruno falou uma coisa importantíssima que eu vou ressaltar para vocês. Parecido não é igual, tá? Nossa, eu vi uma questão... É normal a gente ver isso, né, Bruno? Nossa, eu vi uma questão igualzinha quando eu estava estudando e eu não lembro a resposta. Ainda bem que você não lembra a resposta, né? Porque elas não são iguais. É muito raro você pegar a mesma questão, né? Então, qual é o melhor método de estudo? Você pegar uma questão, você destrinchar aquela questão todinha e entender qual é a ideia por trás daquela questão, tá? Você não é memorizar o resultado, é você entender por que aquele resultado é aquele resultado. E o errar também faz parte, beleza? Então, é o que a gente vai fazer com essa aqui. Essa aqui é uma questão que foi classificada como fácil, beleza? E trata sobre o quê? Separação de constituintes, separação de materiais, beleza? Então, vamos ler aqui. O quadro apresenta a composição do petróleo. O petróleo, ele é composto por vários materiais, né? Várias substâncias. Dentre elas, tem-se uma fração... Deixa eu ver se eu consigo botar preto. Eu sempre quis fazer isso aqui também, né? Tem uma fração de gás, tá? Aqui. Gasolina, querosene, lubrificantes, parafinas e asfaltos, né? E aqui vai ser as faixas do tamanho das moléculas, né? 1 a 5, 6 a 12 e tal, assim vai crescendo de acordo com o tipo de material. E aqui você vai ter, né, a faixa do ponto de ebulição, tá vendo? Ó?
menos 160 a 30, 30 a 200, 180 a 400, assim por diante, aumentando o ponto de ebulição. Ou seja, aqui eu já percebi que também, além da questão de separação de materiais, vai ter também a questão de propriedades específicas da matéria, que vai ser o ponto de ebulição, lembrando que tem ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, etc. Tá? A gente percebe que tem uma grande diferença dos pontos de ebulição. Então, para a separação desses constituintes aqui, que fazem parte, né, do petróleo, para a produção da gasolina, o método mais utilizado, o método melhor a ser utilizado, seria filtração. Eu vou filtrar dois compostos, a maioria que é líquido. Eu vou filtrar dois líquidos? Até poderia. Não é, vamos lá, segura a ideia. Não é a melhor. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha a opção melhor. Essa centrifugação, eu tenho um sólido e um líquido ali, ou então dois meios de viscosidade diferentes. Eu vou conseguir separar eles? Não vou conseguir separar com facilidade. Beleza. Até por conta da quantidade de petróleo que se é removido da terra, né? Precipitação, vou esperar ele separar por precipitação? Também não é o melhor método. Vamos adiante. Decantação é o melhor método, esperar eles decantarem, dois líquidos decantarem? Não é o melhor método também. Qual vai ser o melhor método aqui por eliminação? Destilação. Eu vou destilar variando quem? Temperatura e pressão. Variei temperatura e pressão, vou mexer diretamente no meu ponto de ebulição e dessa forma eu vou conseguir separar os compostos de acordo com os pontos de ebulição. E, professor, só uma coisa. Você começou a falar sobre faixa e ponto de ebulição. Será que essa informação aqui não foi algo para você já ter a ideia para a resolução da questão? Essa é o que você precisa, essa é a ideia que você precisa ter. A ideia de desenvolver o que a questão está te dando para você resolver uma questão. O professor fez isso. O professor, ele pegou e trouxe a ideia do comportamento desses diferentes líquidos e assim conseguiu fazer uma análise de qual a melhor forma de separação. Beleza? Temos outras questões aí, professor? Beleza. Então aqui, ó. Quando a gente começa a falar sobre essas técnicas, ó, ventilação, catação, levigação, peneiração, a gente pode trabalhar também sedimentação, sifonação, entre outros. Professor, você vai falar sobre todos? Lógico que não, senão a gente ia ficar aqui, eu pegaria uma cadeira, pegaria um copinho com água e a gente começaria a fazer um bate-papo, porque ia demorar bastante. Mas, quando a gente fala de separação de misturas, o que é essencial? Você entender que é a partir das propriedades físicas e químicas que eu vou fazer esse tipo de separação dos materiais. As misturas, primeiramente, quando eu falo de mistura, eu estou fazendo uma junção de substâncias diferentes, que elas podem ter o quê? Diferença de polaridade ou solubilidade, elas podem estar em estados físicos diferentes. Então, o que a questão está me dando, beleza? A técnica que foi utilizada para fazer a separação aqui da questão anterior, que o Diego fez, foi destilação simples ou foi destilação fracionada? Eu tenho que pensar no seguinte, toda destilação simples é quando eu trabalho com uma mistura simples, a mistura de compostos simples, de uma maneira mais fácil. 2, 3 compostos no máximo. Só que quando eu falo de destilação fracionada, eu estou trabalhando com a ideia de vários materiais juntos. Destilação, ele vai trabalhar com o quê? Com qual conceito? Ponto de ebulição. Transformar aquele líquido em gás. Aquele gás, ele vai ser colocado em um outro recipiente, a partir do seu aquecimento. Lembra? O líquido se transforma em gás, ele vai passar pelo condensador, o condensador vai transformar ele em líquido novamente. Só que eu tenho que pensar também que, para destilação, eu tenho que analisar o seguinte, saber quais substâncias eu estou analisando, porque senão você vai fazer um bolo doido. E esse bolo doido não pode acontecer. Pensa aqui, ó, quando eu faço uma análise de separação do petróleo, só simplesmente eu vou pegar um tantão de petróleo, levar para minha casa e pronto, resolveu o assunto? Lógico que não. Eu preciso de uma torre de fracionamento. Essa torre de fracionamento aqui, ela vai ser essencial e geralmente é colocada em provas. Quando você fala da prova do Enem, destilação fracionada, principalmente do petróleo, é algo essencial. Faixas de temperatura, eu tenho que saber que aquele que vai se transformar em gás com mais facilidade, ele vai atingir o topo.
a uma menor temperatura. Eu também posso falar sobre a relação da densidade dos compostos. Menos denso, ele sobe. Agora, aqueles mais densos, aquele material que precisa de maior quantidade de energia para ele poder sair, logo ele fica na parte mais de baixo, beleza? Manda um abraço pro de Porto Alegre aí, eles estão participando da nossa live. Eu quero mandar um abraço para Porto Velho. Ninguém manda abraço para Porto Velho. Por que você está mandando um abraço para Porto Velho, Bruno? Porque eu sou de lá. Me deixe. É isso aí. Vamos lá, próxima questão de separação de materiais. Vai lá, Bruno. Vamos aqui, ó. Gente, aqui a gente está falando sobre a separação a partir da farinha de linhaça. Quando eu falo da farinha de linhaça, eu tenho que pensar que é um sólido. Provavelmente vocês já comeram linhaça alguma vez na vida, ou já viram alguém comer. Beleza, você já sabe que ele é muito oleoso. Se ele é muito oleoso e ele tem um sólido, vamos pensar o seguinte. Se eu espremer essa linhaça, não sai aquele óleo, aquela parte mais grossa? Beleza. Só que aqui, na separação da farinha de linhaça, eu tenho que pensar no seguinte. A farinha de linhaça, ela quer separar o seguinte. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. O óleo de linhaça será obtido na fração. Precisei ler isso aqui tudo? Não, é uma informação útil. Dependendo para sua vida, vai que. Mas a pergunta é essencial. O objetivo, separar o óleo da linhaça. Beleza. Óleo, ele vai ser solúvel em quê? Em compostos polares ou apolares? Compostos polares, eu posso afirmar a água. Agora, compostos apolares, solventes orgânicos. Então, vamos aqui. Quando eu falo da farinha de linhaça, ele passou por uma adição de éter etílico seguido de agitação. Porque você sabe, se eu quero fazer maior solubilização, eu preciso fazer com que tenha um grau de agitação ali, a mistura dos meus materiais, para ter essa relação de solubilidade envolvida. Beleza, fiz a filtração. Aconteceu o resíduo 1, extrato do óleo etéreo. Fase orgânica. Lembra que eu falei? Quando eu falo do óleo de linhaça, eu estou trabalhando com solubilidade. Então, Foi mal? foi? Eu estou trabalhando com uma fase orgânica. Então, já posso dizer que meu óleo vai para cá. Beleza. Meu óleo vai para o extrato etéreo, a fase orgânica. Vou fazer uma destilação. Pode ser o destilado 1 ou pode ser o resíduo 4. Vamos pensar só um pouquinho. O óleo, ele vai ser um composto denso ou não denso? Ele vai ser denso. Então, se ele for denso, quer dizer que, para esse caso específico, em comparação com o éter, que vai ter o ponto de ebulição mais baixo, o éter começa a evaporar com maior facilidade, logo, o destilado vai ser o éter, que foi o solvente. E o resíduo 4, ele vai ser o quê? O meu óleo de linhaça. Professor, mas e o restante? Eu preciso analisar? Não. Mas você tinha que ter noção do quê? Questão de solubilidade. Propriedades, características do material que você está analisando. Não é, professor Diego? É isso aí, Bruno. Eu não tô vendo. Cadê a atenção em minha pessoa? Cadê a atenção na minha pessoa? Mas eu tô olhando pra você, cara. Tem que olhar no meu olho. Vamos aqui. Então responda de novo aí. Onde é que o óleo vai estar? O óleo vai estar no resíduo 4. Professor, e o que vai estar no resíduo 3? No resíduo 3, aí a gente começa a falar sobre as outras coisas envolvidas na linhaça. Mas é aquele negócio, a gente tem que ser objetivo, professor. A objetividade aqui, vamos pensar. Eu tenho que analisar o resíduo 1. O resíduo 1, eu tenho uma adição de água. Se eu tenho uma adição de água, eu estou falando que terão compostos que vão ter o quê? Solubilidade em água. Posso também afirmar que esses compostos são polares. Beleza. Ocorreu a filtração. Só que, uma coisa muito importante. Eu tenho informação disponível no meu texto que vai informar o que tem dentro da linhaça para chegar até o resíduo 3 e o destilado 2? Não. Por isso que a gente já mata a questão aí. Professor, então, pode passar a questão. A Vossa Senhoria gostaria de resolver passar um pouco desse conhecimento. Ó, sábio mestre. Pro pessoal de Porto Você tem que Velho. puxar meu saco, cara. Você tem que falar mais comigo, cara. Talk to me, man. Cara, é o seguinte. Vamos pensar nessa questão aqui.
Quer que eu faça? Você quer o quê? Não, faz essa aí, vamos fazer a próxima. Vamos lá. Tá bom. Então, ó. Eu tô falando sobre um carro flex, aí aquele negócio. Um texto que fala sobre o uso do etanol. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Combustível, etanol e gasolina. Eu tenho a densidade... Mais conhecido como álcool de posto. Vamos lá. Álcool de posto. A densidade, grama por ml. Eu tenho do etanol que vai ser 0,8. Eu tenho da gasolina que vai ser 0,7. E eu tenho o calor de combustão, quilocaloria por grama de cada um deles, beleza? Então, aqui, o que você está analisando? Densidade. Densidade, propriedade da matéria. Propriedade específica da matéria. O volume de etanol combustível em litros consumido no percurso de volta é mais próximo de... Primeiro, eu li a pergunta, vi que eu tenho que saber quanto é que foi consumido no percurso de volta que está no meu texto. Então vamos ler o texto aqui, rapidinho. Professor? Só não esquecer de anotar ou sublinhar também os dados da questão, que vão ser usados mais adiante. Isso. O professor Diego ele já está preparando aqui um quadro para vocês, de uma forma muito organizada, com uma letra muito legível, para a gente analisar sobre isso, tá? Tá vendo? Engraçadão. Esse menino é alfabetizado, sim. Mas vamos aqui. Eu sou de exatas. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex consumindo 40 litros. Bota aí, professor. 40 litros de gasolina. E no percurso de volta... 40 litros de gasolina dá quantos ml, Bruno? Quantos ml? 40 mil ml. Top. Aí, tá vendo? Sou de exatas. Então, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto para o percurso de ida quanto para o de volta. Beleza. Então, vamos aí. A gente pode fazer... Eita, professor, tá meio lento, né? Mas vamos resolver aqui essa questão. A interpretação. Primeiro. Tá aqui. Não, agora é minha vez. Oxi, não. Vai embora, filho. Não, oxi. É minha deixa agora. Eu consumi 40 litros de gasolina. Consumi 40 litros de gasolina. Eu consigo saber, a partir da densidade, qual a quantidade de gramas de gasolina que foram utilizados? Eu consigo descobrir a quantidade de calor de combustão gerado a partir da quantidade de gramas que a gente conseguiu a partir desse primeiro cálculo? Sim. Então é isso que o professor Diego quer fazer. Peraí, ele está escrevendo ainda? Vamos fazer o seguinte, ó. A gasolina tem densidade de 0,7 gramas por ml. Você vai fazer uma simples regra de 3. Professor, química, você só tem que fazer regra de 3? Vai nessa. Quando você fala de regra de 3, ele ajuda. E para química geral, essencial. Se você não sabe fazer regra de 3, volta a uma casa e aprende a fazer regra de 3. Porque senão você vai perder a questão de química, que é fácil. Matemática, física. Então, ó, primeira etapa que você vai fazer. A gasolina tem densidade de 0,7 gramas por ml. Então, se eu tenho 0,7 gramas para cada ml de gasolina, se eu tiver 40 mil ml, quantas gramas de gasolina eu vou ter? Isso que o professor está escrevendo no quadro para resolver para vocês. Depois, a partir dessa quantidade de gramas que você achou, você vai fazer outra regra de 3, pensando na quantidade de gramas para o calor de combustão. Para cada grama, 1 quilocaloria. Beleza. Você descobriu todas as informações da gasolina. O que é que você vai fazer agora? Associar a quantidade de calor de combustão com a relação do etanol. E é isso que ele vai achar. Isso que o professor vai achar em ml. A gente pode fazer algumas regras de 3 e resolver essa questão sem nenhum problema. Professor Diego, você quer explicar esse garrancho que você escreveu? Vamos lá, deixa eu mostrar o histórico de cálculos para vocês aqui, enquanto ele estava falando abobrinha. Primeira coisa que eu fiz aqui,
marquei os dados da questão. Rho, que eu marquei, foi a densidade, e marquei o calor de combustão também de cada um dos compostos. Pessoal, se é menos o calor de combustão, é porque ele libera energia, tá? É menos que eu estou liberando. Se é mais, eu estou absorvendo. Então, nesse caso aqui, vai ser uma reação, o que, professor? Endo ou exotérmica? Exotérmica. Porque está liberando energia na forma de calor e de... O que mais? Eu não prestei atenção, professor, desculpa. De luz, mané. Aqui, em forma de calor e de luz, né? Beleza. O que a gente fez aqui? Algumas regras de 3. Se eu tenho 0,7 gramas por ml, cada ml de gasolina eu tenho 0,7 gramas, então 40 mil ml, que seriam 40 litros de gasolina, vão ter quantos gramas? 28 mil gramas, mais conhecido como 28 quilos, né? Beleza. 28 mil gramas, só que aqui, quando vocês percebam, que o calor de combustão ele está em quilocalorias por grama, então tem que estar tudo em grama, beleza? 28 mil gramas vezes 10 quilocalorias dá 28 mil aliás, 10 quilocalorias por grama dá 28 mil quilocalorias. Por quê? Esse grama cortou com esse grama aqui e multiplicou o quilocaloria, beleza? Então, de energia nessa reação de combustão da gasolina, eu tenho 280 mil quilocalorias. Beleza? E lá na nossa questão ele falou assim, ó, o consumo do etanol foi considerado com o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Ou seja, a mesma quantidade de energia, as 280 mil quilocalorias, eu gastei no etanol, ok? Então, quantos litros de etanol eu vou ter dos 1.800 calorias? Então, eu vou voltar a conta. 1 grama de etanol tem 6 quilocalorias que foi dado na questão. Então, o Y vai ser proporcional a 280 mil quilocalorias. Tá escrito aqui, quilocal. Fez essa regrinha de 3 aqui, deu que eu tenho 46, eu precisaria para ter essa quantidade de energia aqui, 46.667 gramas de etanol, beleza? Mais conhecido como 46,667 quilos, ok? Quando eu pego a minha fórmula de densidade, densidade é igual a massa sobre volume, né? Gramas por litro ou gramas por ml. Nesse caso aqui, eu usei a minha massa, que está em gramas, o meu volume aqui estava em ml, beleza? Porque a conta está sendo toda feita em ml. Desculpa, aqui esse dado foi dado pela própria questão, que é gramas por ml, tá? Então aqui vai ser gramas por ml. Botei o meu volume em gramas aqui, ou meu volume em quilo, 46, meu volume em gramas aqui, 46.667 gramas. Vou trocar o V pelo O, tá dividindo, passa multiplicando, e o que está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter, né, aproximadamente 58 mil ml, ou algo em torno de 58 litros. Na verdade, o resultado exato deu 58,333, que fica próximo da resposta, se o professor, quando o professor puder mostrar ali, fica próximo da resposta D, que é a resposta correta. Ou seja, para essa conta aqui eu usei densidade, precisei de densidade, precisei saber o que é calor de combustão. Eu li o que estava pedindo a questão, interpretei, e vocês viram que com 2 regras de 3 e uma fórmula de densidade eu resolvi uma questão. E essa questão aqui, ó, é do tipo médio. Por que é do tipo médio? Professor, mas a questão é muito simples. Ela é do tipo médio porque é uma questão que precisava de uma grande interpretação, beleza? E até você entender o que ela está pedindo e saber colocar as coisas no lugar certo, você perdeu um tempo valioso. Ou seja, professor, fala um pouco sobre escolher questões fáceis, médias e difíceis. Aqui a gente resolveu uma questão média. Fala um pouco sobre isso, por favor. Escolher fácil, médio e difícil. Primeiro, vamos aqui se atentar aos cálculos, aqui no nosso quadro branco. Vocês perceberam que aqui tinha um grande número de interpretação de fórmula, interpretação da questão, ver como é que tem que resolver. Não precisa ser de um nível de dificuldade muito alto para ser médio ou difícil, mas às vezes a questão ela vai ser extensa, você vai perder tempo. E você quer perder tempo? Você prefere enfrentar um desafio de acertar aquela questão ou ser aprovado? Porque às vezes você pode deixar 3 questões fáceis para resolver essa. Se você não é bom no cálculo, pula
pula essa, já bota a ideia no papel. Botando a ideia no papel, você começa a desenvolver o quê? A sua técnica do que você vai fazer, porque quando você voltar para essa questão, você vai saber exatamente o passo a passo. Beleza? Agora, se você já é bom no cálculo, faz diretão. Às vezes as pessoas são boas na teoria, às vezes as pessoas são boas na parte de escrever. Escrever a parte numérica, a simbologia, tudo mais. Então, quando a gente falar sobre esse tipo de questão, resolve de uma maneira simples, beleza? Agora, essa questão aqui, ela é linda. Por quê? Tanta informação. Professor, o senhor precisa de meia hora para escrever aí ou... Essa vai precisar de meia hora, viu? Mas vamos aqui, ó. Essa é um tipo de questão, pessoal, só para mostrar para vocês. A gente está dando uma acelerada porque o nosso live já está quase no fim. Esse é o tipo de questão, você veja aqui que ela está escrito médio. É uma questão cheia de informações. Cheia de informações. Pessoal aqui brigando por causa da... É o pessoal pode mostrar o quadro, pode mostrar o quadro. A pessoa de Porto Velho tá reclamando. A minha barriga estava na frente, foi mal, galera. Questão cheia de informações, um monte de dados. Reação não balanceada, grama por mol, nome de molécula orgânica, peso. Cara, que questão difícil, cara. Só que quando você vai olhar a questão em si, se eu for balancear aqui, não preciso balancear. Se eu tenho um C, se eu tenho um mol de CH4, eu tenho um mol de CO2. Se eu tenho 2 mols de acetileno, eu tenho 2 mols de CO2. Se eu tenho 2 mols de etano, eu tenho 2 mols de CO2. Se eu tenho 1 mol de propano, eu tenho 3 mols de CO2. E assim você consegue fazer relação. Professor, mas é isso que a questão está pedindo? Galera, essa questão, eu não sei se nem se compensa, Bruno, botar no quadro, fazer a questão, escrever a questão no quadro. Mas mesmo. pode falar sobre... Eu posso mostrar o que eu fiz aqui no papel, para vocês verem o que é uma questão que parece difícil. Você vai olhar para a questão e falar, ah, não é difícil, não é fácil. Só que é uma questão fácil que já atrapalha. Mas, ó, uma coisa que você precisa se atentar, professor. Ó, a barriga na frente. Hã? Vamos aqui. Eu tenho uma reação de combustão. Lembra que uma reação de combustão, quando você pega um livro de ensino médio, o livro de ensino médio ele traz a ideia de reação de combustão é combustível, mais gás oxigênio, formando CO2 e água. Quando eu falo de reação de combustão completa. Incompleta, eu tenho formação de fuligem, monóxido de carbono, entre outras coisas. Não é essencial aqui. Mas, ó, o professor ele queria dizer o seguinte: quando você pega uma equação química, o que você faz? Vai balancear. É aquele negócio, é algo que tem que ser regra na sua vida. Só que, quando a gente está falando sobre a questão de emissão de CO2, que é o que eu colocado na questão, ó, considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis citados no quadro, a substância que emite mais CO2 é o professor Diego, ele colocou o seguinte, ó. Eu só tenho um carbono aqui no meu combustível. Então, eu olho o lado do produto. Eu só tenho um carbono no CO2. Então, eu posso fazer uma relação proporcional. Eu tenho um carbono aqui, eu vou ter um carbono aqui. Se eu tenho 2 carbonos no acetileno, eu tenho que ter 2 carbonos no CO2. Mas, professor, eu posso fazer C2O2? Lógico que não. Você está mudando a identidade da substância. Não se muda a identidade da substância. Sim, as pessoas erram isso na hora de fazer a prova. Eu posso aumentar a quantidade de CO2 para ter maior quantidade de carbono. Beleza. Mesma coisa eu vou falar para o etano, mesma coisa eu vou falar para o propano, mesma coisa eu vou falar para o butano. Só que, uma das coisas que você precisa entender, qual é a relação de massa que eu tenho do combustível para a formação do CO2? Esse que é essencial. Porque, ó, eu estou afirmando para você aqui, na questão, considerando a combustão completa de 58 gramas de cada um dos combustíveis, quer dizer que eu preciso ter 58 gramas desse, 58 gramas desse, 58 gramas desse e desse. Professor, mas vai dar a mesma quantidade de CO2? Lógico que não, porque a quantidade de matéria de cada um vai ser diferente. E eu tenho que fazer a análise para a quantidade de matéria ou a quantidade de mols. Então, se eu analiso a quantidade de mols do meu combustível utilizado, eu consigo descobrir a quantidade de mols de CO2 produzido, beleza? Então, é isso que você vai fazer na sua questão. Professor, esse tanto de número aí... Calma. Essa aí já é da outra questão, já. Vamos aqui, ó. Já estamos falando assim, ao tempo, ao tempo. Então, quando você vai resolver essa questão, coloca no papel. Coloca no papel, lembrando,
Essa questão vai demorar um pouquinho, sim, porque você vai por eliminações. Mas uma das coisas mais importantes é, se você tiver uma grande massa molar, por exemplo, o do butano, C4H10, o carbono ele vai ter massa igual a 12. 4 vezes 12, 48. 48 mais 10 do hidrogênio, 58. Então quer dizer que eu estou consumindo 1 mol desse combustível para formar esse daqui, esse CO2. Então, quanto eu vou formar de CO2? 4 mols. Beleza? Então a gente começa a fazer essas relações. Só que aqui a gente pode trabalhar com massa ou a gente trabalha com o número de mols, professor? Nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com massa, beleza? E já que o nosso tempo está acabando, eu queria mostrar mais uma questão para vocês no final, beleza? É o tipo de questão que ela, como o professor estava falando, ela é uma questão do estilo fácil, só que é uma questão muito trabalhosa. Eu vou tentar mostrar para vocês, se o pessoal da produção permitir, mostrar para vocês aqui na minha folhinha como é que a gente resolveu as questões. Olha só, tá vendo? Ó? Olha o tanto de conta. Foi só conta de divisão, tá vendo? Ó? Aqui, 58, isso fazendo pela ordem da tabela, tá? 58 gramas dividido por 16 gramas. 16 gramas por mol, vai dar 3,5 mol de metano para 58 gramas. 58 gramas dividido por 26 gramas por mol, que é a massa molar do acetileno, dá 2,23 mol, que foi aquilo que você estava falando. 58 por 30, 1,93. 58 por 44, 1,31. 58 por 58, 1 mol. Então, para cada mol de metano, eu gero 3 mol, eu vou ter 3 mols, desculpa, pessoal. 58 gramas aqui, eu vou ter 3,625 gramas de metano, 2 mols de acetileno, 1,93 mols de etano e assim por diante, beleza? Como é uma razão 1 para 1, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 3 e 1 para 4, eu considerei o seguinte, que uma desse aqui, 3 mols de metano vão gerar 3 mols de CO2, beleza? 2,23 mol de acetileno vão gerar 4,46 mol de CO2. 1,93 mol de etano vai gerar 3,86 mol de CO2. 1,31 mol de propano vai gerar 3,93 mol de CO2. E 1 mol de butano vai gerar 4 mols de CO2. Então, só por meio dessas razões e desse cálculo de multiplicação, eu percebi que desses compostos, o que mais gera CO2 é o acetileno, porque ele vai gerar 4,46 mol de CO2. Ou seja, é uma questão, galera, que não é uma questão de elevada complexidade. Você teve que fazer 2 operações, divisão e multiplicação. Essas divisões, e depois você só teve que multiplicar pela razão. Você conseguiria ver isso com o balanceamento das equações. Ou seja, você conseguiria matar essa questão muito facilmente, mas é o tipo de questão que leva tempo. Ou seja, quando você identificar uma questão dessas, eu recomendo que você pule, mas volte no final. Beleza? Mas não deixe de fazer essa questão, porque é uma questão fácil, tá? E para a gente encerrar a nossa noite aqui, a gente vai apresentar a questão 8. Professor Bruno, passa um slide aí, por gentileza. A questão 8 já é o contrário. É um tipo de questão que você olha para ela e fala, minha Nossa Senhora, o que é isso? O que eu estou vendo aqui? Professor Diego, oi. Só uma coisinha. Gente, não fica assustado com essas questões, você sair procurando aleatoriamente. A gente vai disponibilizar essas questões para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? A resolução do professor Diego, se você conseguir ler. Então... Palhaço. Literalmente, o Laços da Alegria é de palhaçada mesmo. Ele é palhaço mesmo. Eu tô falando só... Enfim. Você olha essa questão e fala, minha Nossa Senhora, que questão difícil. Vou pular. E aquela que você achou que era fácil, você tentou, perdeu 10 minutos nela fazendo. Só que olha só a resolução dessa questão. Vou ler com vocês, ó. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento da sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência do processo químico. Ou seja, isso aqui é uma fórmula de eficiência. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros da eficiência de uma reação é o rendimento molar em porcentagem definido como
que aqui você vai pegar o que você esperava, o N do produto, e o N do reagente. Ou seja, uma reação que eu falo, por exemplo, era para converter 100%, eu só converto 90%. É uma reação que ela teve 90% de eficiência, beleza? E essa aqui é a fórmula de rendimento molar. Você vai pegar o número de mols do seu produto e dividir pelo número de mols do seu reagente limitante, beleza? Professor, o que é reagente limitante? É o reagente que vai acabar primeiro, tá? Eu tenho muito reagente eu tenho 2 reagentes, vamos lá. Vamos supor que seja uma reação de combustão. Etanol. Quero queimar etanol. O que eu queimo junto com o etanol? Qual é o mínimo que eu tenho que ter para queimar o etanol? Oxigênio. Então, para eu fazer uma reação de combustão de etanol, eu tenho que ter oxigênio. Ou seja, tem que ter etanol e oxigênio. Vamos supor que um etanol reaja com isso é só suposição, tá? 1 mol de etanol reaja com 1 mol de oxigênio, gerando 1 mol de CO2. Não é esse balanceamento correto, mas só pegando assim. Eu preciso, então, se eu tenho 2 mols de etanol, eu tenho que ter 2 mols de oxigênio para gerar 2 mols de CO2, certo? Só que se eu não tiver 2 mols de etanol, se eu só tiver 1 mol de etanol, vai adiantar eu ter 2 mols de oxigênio? Não vai, porque o etanol é o que eu tenho menos. Então ele vai ser o meu reagente limitante, beleza? Professor, mas e se eu tiver 3 mols de etanol e só 2 mols de oxigênio? Eu vou ter etanol sobrando, aí eu vou ter, né, bastante reação. Não, porque agora o meu reagente que vai faltar vai ser o oxigênio, ou seja, eu vou ter uma queima incompleta. É aí que você vai começar a gerar outros produtos. O seu rendimento da sua reação vai cair. Você não vai gerar CO2 e água. Você vai gerar CO2, monóxido de carbono, que é CO, e vai gerar água também, se você tiver um desbalanceio nessa equação. Entendeu, professor? Professor, uma coisa. Lembra que a gente pode falar também sobre leis ponderais. Porque as leis ponderais, elas tratam sobre isso, né, professor? Exatamente. Quando a gente começa a falar sobre estequiometria, a ideia de leis de conservação de massa, a das proporções fixas, isso vai ser essencial para qualquer tipo de resolução. Você entendeu o que é um limitante, o que é um excesso. O excesso, o professor vai prejudicar alguma coisa, o excesso? Não. Não, né? Simplesmente tem um a mais. Vai ter um gasto a mais só. Mas o limitante, ele vai fazer o quê? Interromper a reação. Exatamente. Agora eu saio de cena e você continua. Entendeu, Bruno, o que é limitante? Porque ele formou aqui, mas às vezes ele aparece com as dúvidas aí. Desculpa. Não, pessoal, eu falei isso de propósito. Não é porque a gente é formado em química que a gente vai ter todo o conhecimento de química do mundo, tá? Então a gente precisa de estar nos renovando e fazendo exercício. Não é porque você tirou uma excelente nota no seu nível médio em química, todas as provas você tirou 10, você gabaritou química, você Flowers lá, eu não sei se é isso que está usando o povo hoje em dia. Você gabaritou química todos os semestres, não é por isso que você não precisa mais fazer exercício. A química é uma disciplina experimental. Ela, a física e a matemática são disciplinas que você precisa fazer exercício todos os dias. Hoje, fazendo esse exercício aqui, fazia muito tempo que eu não fazia exercício simples assim. Hoje, eu senti um pouco de dificuldade de fazer. Por quê? Fazia muito tempo que eu não fazia. Então, é importantíssimo que vocês sempre se mantenham afiados. É igual a faca de legumes. Ela tem que cortar legume e carne. Igual a faca de pão. Ela tem que cortar legume, pão e carne. Então, lá em casa, todas as facas são de pão. Então, aquelas faquinhas serrilhadas. É uma maravilha aquela faca. Então, você tem que fazer... Você sempre mantendo afiado, sempre mantendo novinho aquele conhecimento, para quando você precisar acessar, ele não está todo empoeirado e você não conseguir ler. Você tem que ter ele de fácil acesso na sua memória. Professor, só precisa lembrar também o seguinte, muita gente acha que, você é formado em química, você sabe tudo sobre química. Não, a gente tem que ter acesso à informação e a gente tem maior número de exercícios à sua frente. Agora, se você tiver afiado também, a gente vai fazer uma competiçãozinha. Mas isso aí é besteira. Gente, competição não. Você está aqui para conquistar a sua vaga. Você vai conquistar a sua vaga se você terminar de assistir essa live e divulgar para todo mundo, tá? Continua. Vamos lá. Voltando para nossa questão aqui. Em que N corresponde o número de mol? Já falei. O metanol pode ser obtido a partir da reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação abaixo. Aqui, desculpem, houve uma desformatação no meu texto. Mas que é CH3, que é brometo de metila, NaOH, que é hidróxido de sódio, gerando, faltou uma seta aqui, por conta do Word, CH3OH, que é o metanol, mais NaBr, que é o brometo de sódio. Beleza? As massas molares em gramas por mol são
Aí que fala, né, que é aquela massa padrão, 1 para hidrogênio, 12 para carbono, 16 para oxigênio, 23 para o sódio e 80 para o bromo. Galera, é importante que vocês façam exercícios, porque é isso que eles vão dar. Ah, professor, precisa decorar a tabela periódica? Não, isso aqui eles têm que dar os dados da questão. Mas se você sempre faz questão de química, você vai começar a decorar isso aqui, tá? Você vai sempre lembrar disso, desses valores, principalmente do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, que são os que caem mais, beleza? O rendimento molar da reação é que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de 22, 40, 50, 67 ou 75. Galera, parece uma questão muito difícil, mas vem aqui no quadro. Resolvi em 3 linhas. 142 gramas de brometo de metila mais 80 gramas de hidróxido de sódio é igual 32 gramas de metanol. Beleza? Só que aí, com os dados que eu recebi no quadro, pode manter aqui no nosso quadro aqui. Pode manter aqui no nosso quadrinho. Produção. Adoro isso. Com os dados que eu obtive lá do quadro, eu sei que a massa molar do brometo de metila é 95. Por quê? Porque eu tenho um bromo, um carbono e 3 hidrogênios. Eu sei que a massa molar do hidróxido de sódio é 40. Porque eu tenho um sódio, que é 23, eu vou ter o oxigênio, que é 16, e o hidrogênio, que é 17. E gerando 32 gramas de metanol. E aqui eu vou ter um CH3 também, que vai ter 15, mais 16, mais 1, que vai dar 32. Beleza? Ou seja, quando eu pego esse valor aqui em gramas, galera, se eu tenho gramas e divido por grama por mol, isso aqui é só uma observação. O grama fica vezes o de cima fica multiplicado pelo inverso da segunda. Correto? Grama corta com grama, sobra mol. Vocês nunca vão esquecer de como... Ah, quem é que divide por cima? É o grama? Grama dividido por grama por mol. É sempre isso aí. Assim eu lembro direto, tá? É assim que eu faço para me lembrar. Porque às vezes eu confundo. Eu falo, cara, quem é que vai por cima? Será que é gramas por mol dividido por grama? Aí eu tenho que fazer isso aqui, que é uma análise chamada análise dimensional. Beleza? Vamos lá. 142,5 gramas dividido por 95. Vai dar 1 mol e meio. Ou seja, eu vou ter 1 mol e meio de brometo de metila. 80 gramas dividido por 40 gramas por mol. Eu vou ter 2 mols de hidróxido de sódio. 32 gramas de metanol dividido por 32 gramas por mol. Eu vou ter 1 mol de metanol. Ou seja, quem é o meu reagente limitante aqui? Lembra que eu falei? É o que eu tenho menos. Então, meu limitante aqui vai ser o brometo de metila. Porque eu tenho menos. Eu tenho hidróxido de sódio sobrando aqui, que geralmente é assim que funciona, porque o hidróxido de sódio é mais barato, né? Vamos lá. É verdade. É assim que funciona no laboratório. Então, 1 mol e meio, 2 e 1. Como é que é a nossa fórmula lá? Eu vou pegar o dos produtos, número de mol dos produtos, e dividir pelo número de mol dos reagentes, que é 1,5. Se você faz essa razão aqui, você vai obter como resultado aproximadamente 0,67, que multiplicado por 100 vai dar 67%. Ou seja, lá na nossa questão, o resultado final vai ser aproximadamente 67%. Uma questão que você achou que ia dar super trabalho e que, na verdade, foi respondida muito facilmente, e a alternativa vai ser a alternativa de Deus. Beleza? Eu lembro do professor, eu tinha um professor lá que era C de Cristo, D de Deus, A de Abelhinha, o resto eu não lembro, você lembra? Então, enfim. Vamos terminar, professor. A produção aqui já pediu para a gente encerrar, porque a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, as considerações finais. E essas considerações finais, o nosso caro amigo Diego... Eu vou pro WhatsApp agora. Vai olhar o WhatsApp na hora da live, né? Então, primeiramente, gostaríamos de agradecer vocês por acompanhar essa live, entender um pouquinho mais sobre a química. Eu sei que a gente conversou bastante, mas pensa no seguinte, a gente falou um pouquinho sobre estratégia, e química geral é uma análise dessas estratégias, porque a partir daí fica mais fácil você resolver química orgânica, química inorgânica, você consegue desenvolver mais em físico-química, lembrando que todos os cálculos você precisa aprender a resolver de uma maneira mais eficaz, da sua forma, beleza? Professor, cadê as considerações? Quais são as considerações? Pessoal, só para lembrar todos vocês, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Mesmo a galera que não gosta de química, fala, não, química é legal. E química é legal mesmo.
tá? Compartilhe com eles o nosso link, porque vai continuar. Essa foi a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pelo tempo de vocês aqui. Se vocês gostaram, desculpa, né, professor de português aí. Se vocês gostaram, Curte e compartilha. Coloca lá nos comentários, comentem nas nossas redes sociais. É importante esse retorno de vocês para que a gente possa continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Na semana que vem vai ter live, na outra semana vai ter live de novo. 4 semanas de live seguidas. Então acompanha nossas redes, a gente vai divulgar os horários, os dias certinho nas nossas páginas, não só aqui no TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Fotolog? Não, eu não sei se tem Fotolog ainda, né? Orkut, vai ter no Orkut também. Tem Orkut ainda, pessoal? Messenger. Não tem Orkut? Nas redes que vocês conhecem, todas elas vão ter, tá? Então segue a gente lá, acompanha, compartilha as datas e eu espero que vocês façam uma excelente prova do Enem. Eu espero que vocês façam excelentes provas de admissão, porque não só tem o Enem, tem vestibulares, tem provas específicas, tem universidades fora do Brasil. Então eu espero que vocês estejam muito bem preparados. E quando vocês entrarem em Química, manda um joinha lá, que o Conselho Federal de Química apoia a formação de vocês. E a gente está aqui para servir o que tem mais importante do Brasil, que é a sociedade. Então a gente está aqui para isso. E, por favor, compartilhe nas redes de vocês as nossas iniciativas, não só do Enem, mas também a gente tem diversos assuntos lá. A gente tem um departamento inteiro aqui que funciona para trazer informação de qualidade e informação real para vocês, beleza? Todos os dias a gente está postando nas nossas redes. Então, segue a gente lá. Valeu, pessoal. Bruno? Falou bonito. Então, não tenho muitas considerações. Gente, agradeço a todos. E, se puder... É assim que faz, né? É o quê? É um negócio de Instagram que faz? Aí... como é que é? É assim, né? É assim. Mas então, gente, obrigado por tudo e até a próxima. Até outra oportunidade.